Ele é um dos 7 monstros lendários da mitologia guarani. Ele é o terceiro filho de Tau e Querana. Moituí se traduz literalmente como serpente, papagaio, que descreve a aparência destas criaturas. Moituí tem a forma de uma enorme serpente, com uma enorme cabeça e bico de papagaio. Ele também tem uma língua bifurcada vermelho da cor do sangue. Sua pele é escamosa e listrada. Penas cobrem a sua cabeça. Ele tem um olhar prejudicial que assusta a todos que têm a má sorte de ser encontrado com ele. Ele patrulha pântanos e protege a vida dos anfíbios, gosta da umidade e flores. Ele solta um poderoso e terrível grito incrível que pode ser ouvido de muito longe e que infunde o terror em todos que a ouvem, e é considerado o protetor dos animais aquáticos e as zonas úmidas depois de abandonar Teju-Jagu em uma caverna. Querana abandonou seu segundo filho com Taubá chamado Moituí em um pântano no interior do Brasil, conhecido como Pantanal, que se estende pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Certa noite havia ali um homem em uma canoa que estava a caçar jacaré para saborear a sua carne e vender seu couro no mercado negro. O homem estava passando bem devagar no Pantanal com uma pequena lanterna em sua mão direita a iluminar os arredores da canoa à procura de um grande jacaré que lhe rendesse uma boa quantia em dinheiro. Ao perceber que ali havia um caçador movido exclusivamente pela ganância e ambição, Moituí ficou em alerta, preparando-se para matar o caçador. Desceu então sorrateiramente da árvore onde estava e se embrenhou vagarosamente em meio às águas do Pantanal. Nadou até o lado esquerdo do rio onde estava a canoa e o caçador sobre ela a procurar com a lanterna por um dos jacarés habitantes do Pantanal, e quando percebera que estava sob a canoa, nadou até o fundo do pântano e depois subiu em alta velocidade e bateu com suas costas no casco da canoa. Foi quando o caçador levou um tremendo susto, vindo a desequilibrar e a deixar sua lanterna cair na água. O caçador então, bravo com aquela situação, gritou, pensando que era um jacaré que havia sacudido sua canoa. O caçador então pegou a lanterna reserva que havia levado e começou a procurar pelo jacaré que quase havia lhe matado de susto. Foi quando de repente o barco sacudira novamente, desta vez mais forte do que a primeira, mas como o caçador estava preparado para o possível ataque do jacaré, logo a batida na canoa exercida por Moituí, que o caçador ainda pensava ser tão somente um jacaré e não um menino com corpo de cobra e cabeça de papagaio, apenas o fez sentir mais ódio e ter vontade de executar aquele bicho para fazer-lhe render alguma grana, pois desta vez a batida no casco da canoa não derrubou o caçador e nem mesmo fez-lhe perder a lanterna reserva a qual ele segurava com mais pressão do que antes. Vendo que o jacaré não havia logrado êxito em derrubar-lhe de sua canoa, o caçador deixou o revólver 38 que estava nas mãos e pegou em meio às suas tralhas uma espingarda, carregou-a e se preparou para matar o que ele pensava ser um jacaré, segurando com a mão esquerda a parte de baixo da espingarda junto com a lanterna e a mão direita o cabo do gatilho. Vendo que falhara nas 2 vezes que tentará derrubar o caçador de sua canoa, Moituí mudou de estratégia. Sabendo que sua arma mais poderosa era o grito terrível e horripilante que bradava do fundo de seu ser, resolveu então sair da água e subir novamente até a árvore onde antes estava a descansar e a se preparar para dormir, com o propósito de, lá de cima, soltar seu poderoso e terrível grito de papagaio e assim derrubar o caçador de sua canoa para posteriormente matá-lo. Moituí então tomou um impulso dentro do pântano e pulou da água até a árvore onde se escondera. O caçador ouvirá um barulho em suas costas, mas quando se virou nada percebeu, pois o menino fora tão veloz em sua subida à árvore que quando o caçador se virou nada conseguira enxergar, e logo apontou sua espingarda para a água do pântano e, com raiva, começou a atirar a esmo, sem, no entanto, nenhum jacaré acertar. Seu ódio era tanto que ele já estava pensando em não matar o jacaré de uma vez, mas sim fazê-lo sofrer bastante antes de morrer. Quando terminou de formular em sua cabeça seu pensamento sádico, o caçador olhou para a copa da árvore que estava à sua frente e tão de repente viu voar em sua direção um menino com corpo de cobra e cabeça de papagaio e antes que pudesse atirar em Moituí para matá-lo e salvar sua vida, este soltou do fundo de seu ser um grito tão assustador e terrível que paralisou completamente de medo o caçador, que levou em sua cara uma rabada do menino que o derrubou na água imediatamente, fazendo-o desmaiar de susto e pavor.
Quando acordou, o caçador estava pendurado de cabeça para baixo por uma corda no tronco da árvore, sendo segurado na outra ponta da corda por Moituí, que, aos poucos, bem devagarinho, fora soltando a corda em direção ao pântano onde estava agora o verdadeiro jacaré à sua espera de seu jantar. Enquanto o caçador gritava de medo e pavor, o menino gargalhava de prazer com aquela situação em que a vida do homem estava completamente sob seu poder. Então, depois de alguns minutos aterrorizando o caçador que implorava ao menino pela sua vida, o menino então soltou a corda de uma só vez, fazendo com que o caçador descesse de cabeça para baixo até o pântano. No entanto, antes mesmo que a cabeça do caçador tocasse na borda aquática do pântano, o jacareço já havia saltado da água e abocanhado sua cabeça. Moituí fizera do corpo do caçador um troféu e um aviso para outros possíveis caçadores que viessem até aquele local com a intenção de ceifar a vida dos anfíbios que ali viviam tranquilamente no Pantanal. E até o dia de hoje é possível ver a corda com o corpo decomposto do caçador pendurado naquela árvore do Pantanal mato-grossense, servindo de aviso para os outros caçadores. Como surgiram as estrelas, algumas índias foram colher milho para fazer pão para seus maridos. Um índiozinho seguiu a mãe. Ao vê-las fazendo pão, roubou um monte de milho. Chamou seus amigos e foram pedir para a avó fazer pão para eles também. Mas as mães sentiram a falta do milho e começaram a procurar. Os meninos, depois que comeram o pão, resolveram fugir. Para que a avó não contasse o que tinham feito, cortaram-lhe a língua. Então, fugiram para o mato. Chamaram o colibri e pediram para que amarrasse lá no céu o maior cipó que encontrasse. Assim feito, começaram a subir. As mães voltaram para a tribo para procurar o milho. Então, perceberam que as crianças não estavam lá. Desesperadas, perguntaram para a avó o que tinha acontecido. Mas essa não podia responder. Então, uma das mães olhou para o céu e viu os meninos subindo pelo cipó. As mães correram e imploraram para que voltassem, mas os meninos não obedeceram. Então, elas decidiram subir no cipó também. Mas os índiozinhos cortaram-no e as mães caíram. Ao chocarem-se contra o chão, transformaram-se em animais selvagens. Os meninos malvados foram punidos por sua crueldade. Como castigo, tiveram que olhar fixamente todas as noites para a terra, para ver o que aconteceu com suas mães. Seus olhos, sempre abertos, são as estrelas. Em outra história conta-se que há muito tempo atrás viviam 4 animais na terra. Cada um dos animais vivia pacificamente. Por sua vez, o grande espírito os recompensava com a luz do sol eterna. Mas um dia algo novo veio ao mundo: brigas e ciúmes. No topo de uma grande árvore cresceu uma fruta muito grande e deliciosa, e ao vê-la, Urso começou a subir no tronco da árvore para recuperar a bela coisa. Coiote, também vendo a fruta, ansiava por ela e pulou nas costas de Urso, derrubando os 2 animais no chão. Quando começaram a brigar sobre a quem pertenciam as frutas, Águia voou entre os galhos da árvore e arrancou a fruta de onde estava. Ao aterrissar, achando-se muito esperto por ter ganho a fruta dos outros 2, começou a rir, derrubando a fruta do bico no chão macio da floresta. Assim seguiu-se a maior luta de que aquele animal já fez parte. Tão perturbadora foi essa luta que seu barulho chegou alto no céu e nos ouvidos do grande espírito. Irritado pelo caos abaixo, o grande espírito jogou sua capa sobre o mundo, trazendo, pela primeira vez, uma imensa escuridão. Um silêncio imediatamente caiu sobre a terra abaixo, enquanto os animais paravam de lutar em busca da fonte dessa coisa nova. Incapaz de ver qualquer coisa, incapaz de entender o que havia acontecido, mas sabendo que eles haviam irritado o grande espírito, eles começaram a lutar mais uma vez, acusando um ao outro de suas próprias falhas. Finalmente foi decidido que um animal deve ir ao grande espírito e pedir perdão. Eu vou fazer isso, disse Coiote. Vou nadar no rio mais largo e escalar a montanha mais alta e gritarei ao grande espírito, pedindo perdão. E assim o Coiote partiu pelos planos do mundo, nadou o rio mais largo e escalou a montanha mais alta até chegar ao topo. E lá ele parou e gritou para o grande espírito: por favor, nos perdoe. Aprendemos nossa lição. Mas não houve resposta.
Durante horas Coiote ficou de pé e gritou até que sua voz ficou rouca e cansada, não emitindo nada além de um uivo, e então ele voltou para os outros. Bear riu de seu amigo derrotado. Você pensou que poderia gritar para o grande espírito? E assim Bear partiu. Ao chegar ao topo da grande montanha, Urso respirou fundo, enchendo o peito de ar e gritou o mais alto que pôde: por favor, nos perdoe, grande espírito. Mas não houve resposta. Depois de horas de tentativas fracassadas, Bear voltou para seus amigos, resmungando de frustração. Ao retornar, Águia riu de alegria com o fracasso de seu amigo. Agora você verá o que um verdadeiro animal pode fazer. Mas assim que começou sua escalada em direção aos céus, ficou muito cansado. Uma onda de morte envolveu seu corpo e ele retornou à terra, escolhendo sua vida sobre a felicidade de seus amigos. O mais poderoso dos animais do grande espírito havia caído e com a percepção disso, um frio severo começou a habitar os animais. Então, fora da escuridão, eles ouviram uma vozinha: eu posso fazer isso. E da escuridão surge o beija-flor. Os animais não podiam acreditar em seus olhos, eles nunca tinham visto essa pequena e patética criatura antes. Eles imediatamente caíram na gargalhada. Você nunca alcançará o grande espírito, meu amiguinho, disse Bear. Eu sou o grande guerreiro desta terra e não consegui fazer meus apelos serem ouvidos. Fique aqui onde é seguro, pois se você partir só conhecerá a derrota. Mas Beija-Flor ignorou as brincadeiras de seus companheiros animais e começou seu voo. Ele bateu as asas, e ao alcançar a capa do grande espírito, seu longo bico perfurou o tecido, mas seu corpo cedeu e ele caiu de volta à terra. Olhando para o céu, os animais viram o trabalho do pequeno Beija-Flor, pois um minúsculo ponto de luz estava agora aparecendo através da capa. Após uma pequena pausa, Beija-Flor tentou novamente uma alfinetada apareceu na capa pouco antes de ele cair de volta à terra. Finalmente, depois de milhares de tentativas, Beija-Flor fez uma última ponta, batendo as asas mais rápido do que nunca, enquanto caminhava para a escuridão. Um último buraco apareceu no céu, mas o Beija-Flor não. Depois de vários minutos, o grande espírito apareceu diante dos animais com o minúsculo corpo do Beija-Flor agarrado em suas mãos. O coração do Beija-Flor impressionou tanto o grande espírito que, em homenagem ao animal caído, o grande espírito cobre a terra com sua capa, não remendada, durante metade do dia, todos os dias. O Anhangá é um poderoso espírito da floresta no folclore brasileiro e na cultura indígena, sendo responsável por afugentar caçadores. Anhangá é o nome de um espírito poderoso da mitologia brasileira. Nesse sentido, o folclore brasileiro apresenta-o como um protetor das matas, dos rios e dos animais selvagens. Ademais, costuma ter sua representação como um cervo enorme, de coloração branca, olhos vermelhos como fogo e chifres pontudo. Entretanto, uma das habilidades do Anhangá é transformar-se em outros animais para proteger o meio ambiente. Desse modo, pode adotar a forma de um tatu, boi ou pirarucu. No entanto, relatos mostram que ele se torna até mesmo um ser humano, em especial para afugentar caçadores e madeireiros da floresta. Sobretudo, as lendas apresentam esse espírito do folclore brasileiro como responsável por punir caçadores que maltratavam os animais ou exploram a natureza. Curiosamente, os relatos envolvem pessoas levando pauladas invisíveis, chifradas e coices. Porém, há ainda aqueles que caíam no encanto de ilusões mágicas, perdendo-se na mata e desaparecendo para sempre. Apesar disso, estima-se que é possível agradar o Anhangá oferecendo aguardente ou fumo de rolo, a fim de pedir sua proteção. Mais ainda, queimar castanhas de caju ou fazer cruzes com madeiras da própria floresta é uma forma de o afastar. Por fim, todas as medidas dependiam diretamente do comportamento do caçador, porque nada funcionaria se ele desrespeitasse a natureza. No geral, o principal sinal de sua aproximação é um assobio, e logo em seguida o animal sendo caçado desaparece diante dos olhos do caçador. Basicamente, Anhangá engana os caçadores desviando de suas balas, mas direcionando o alvo dos tiros para pessoas queridas a eles. Mais ainda, pode provocar febres, visões, delírios e alucinações nos caçadores. Dessa forma, estima-se que esse espírito da natureza tenha surgido junto com as florestas, sendo tão antigo como as árvores mais anciãs da Amazônia. Apesar disso,
Estima-se que uma pessoa pode pedir ajuda do Anhangá, caso esteja sendo vítima de um animal na floresta ou escapando de caçadores. Em resumo, basta gritar "Valha-me Anhangá" e aguardar ajuda. Por outro lado, pode-se ainda fazer um pacto com ele, oferecendo-lhe tabaco ou aguardente para obter uma caça bem-sucedida ou proteção durante uma travessia. Curiosamente, os jesuítas consideravam o Anhangá um demônio durante o período da catequização dos indígenas no Brasil, sobretudo, falavam sobre ele como um diabo cristão. Portanto, era como um espírito maligno que não deveria ser louvado ainda que os indígenas tivessem respeito e medo do espírito. O Anhangá toma outros nomes de acordo com a forma com que ele toma. Como exemplo, pode-se citar o Miranhangá, quando ele está na forma humana, ou o Suaçuanhangá, quando ele está em forma de servo. Sobretudo, o nome surge do Tupi-Guarani e parte do Vale Anhangabaú, que significa rio mau espírito ou onde o mau espírito bebe água. Nesse sentido, na época da colonização de São Paulo, indígenas temiam cruzar o rio, porque sofriam ataques do Anhangá. Ou seja, a princípio consistiu numa criatura maligna da mata. Entretanto, com a chegada dos colonizadores, esse espírito deixou de atormentar os indígenas para afugentar os exploradores que abusavam das florestas. Na atualidade, o Vale do Anhangabaú abriga em sua volta centenas de prédios altos e alguns centenários. Dentre esses são tidos como mal-assombrados o Prédio dos Correios, o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli, Edifício Joelma, o Edifício Andraus e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os 4 últimos são palcos de grandes desgraças, que são os incêndios do Joelma e Andraus e a morte do garoto que caiu de vários andares no poço do elevador do Edifício Martinelli e a Câmara dos Vereadores de São Paulo foi por onde ficaram os corpos dos mortos do incêndio do Edifício Joelma. Até o famoso Castelinho da Rua Apa, não fica tão distante do Vale do Anhangabaú. É a única região urbana do Brasil que concentra tantos casos sobrenaturais em seu entorno. Seria a ação do Anhangá por os seres humanos terem destruído toda a natureza em volta do rio Anhangabaú? Sensitivos afirmam que o Vale do Anhangabaú emite energia muito ruim, o que faria com que seu entorno absorveria parte dessa energia. Segundo relatos, se alguém fizer pouco caso de Anhangá, apanha na hora sem saber de quem, como se fosse atacado por alguém armado com um pedaço de pau. Caçador desprevenido que aproximar-se de Anhangá em forma de veado e tentar abatê-lo, terá uma desagradável surpresa, pois expelindo fogos pelos olhos, o atacará com incontrolável fúria. Dizem que se o caçador quiser ter uma caça tranquila, evitando a presença de Anhangá, antes de entrar na mata deve acender foguetes com 2 ou 3 cargas. Se já estiver dentro da mata pode defumar com castanha de caju ou ainda, mais fácil, é fazer uma cruz com madeira da própria mata. Apesar de os poderes de Anhangá, a astúcia de caçadores e pescadores consegue neutralizá-los em parte. Sobretudo, os povos originários e comunidades tradicionais estimam que esses acidentes acontecem porque o Anhangá quer punir os homens por transformar a floresta em zona urbana. Portanto, é um espírito que permanece na região ainda que sua cultura tenha desaparecido em decorrência da colonização e urbanização. Por fim, estima-se que essa é a única região urbana do Brasil com concentração de casos sobrenaturais em seu entorno. Apesar disso, esses eventos têm diferentes explicações, mas o folclore brasileiro e a cultura indígena defendem o retorno das tradições em respeito ao espírito da floresta. Uma parte dessa conta, que há muito tempo, um índio insistiu em perseguir uma cervo, mesmo vendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, Anhangá, com seus olhos vermelhos e ar majestoso, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animalzinho. Não satisfeito com tanta crueldade, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o pequeno cervo gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a cervo aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flechada no pobre bicho. Todo alegre aproximou-se do animal caído e, para sua surpresa, viu a sua mãe caída no lugar do grande cervo. Aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande cervo branco.